Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fitilosofia, o podcast que foi criado para gerar insights para você que atua no mercado fitness de alguma forma. Lembrando que você, que é nosso ouvinte, tem condições super especiais no e-commerce de suplementos VIPFit. É só você entrar ali no site deles, vipfit.com.br, escolhe seus produtos, digita o cupom FITILOSOFIA em caixa alta, e pronto, você vai ganhar um descontaço aí para dar um up nos seus treinos. Estamos aqui mais uma vez então, eu e meu amigo de jornada, Marcelo Braz, certo, Marcelão? Vamos fazer uma boa Certo, discussão hoje, certo? joia. Sejam bem-vindos. Vai ser ótimo, uma boa conversa sobre alguns assuntos ótimos que estão girando aí no mercado fitness. E um ponto que tem chamado muito a nossa atenção, seja nas nossas visitas técnicas, nas nossas consultorias, no bate-papo com gente do mercado, tem a ver com concorrência. Com todo mundo que eu falo, se você for, bom, o usuário ele tem duas, três, quatro opções para ele treinar num círculo aí de um quarteirão, dois quarteirões. E o dono do negócio, Exatamente. ele está cada vez mais dividindo a fatia do bolo com mais gente, porque está um mercado muito concorrido. Então, à medida que o mercado cresce e ele está muito promissor, ao mesmo tempo a concorrência está algo absurda, né? Eu diria que a concorrência tá grande em termos de cliente e tem academia disputando professores. Que assim como tem opções, mais opções para os clientes hoje em dia, de diversos tipos, nichos, preços, qualidades e serviços, também tem diversas opções com diversos formatos de trabalho para os professores, coisa que não era normal antigamente, É entendeu? verdade. Então, a troca de professores, essa falta de profissionais para contratação, porque hoje está muito diferente o processo seletivo, a forma como os profissionais encaram o trabalho, isso se tornou um ponto de concorrência também. Então, as academias estão disputando cliente e profissionais, eu diria. É isso aí. Eu tava lembrando, eu fiz uma fala Por na. incrível que pareça. Pois é. Tava lembrando de uma fala que eu fiz na IRSA do ano passado, falando um pouco sobre a quantidade de. Vou chamar de CNPJs fitness, Certo. que abriram dos últimos 10 anos. Então, vai de 2014 para 2024, no relatório de 2024, esse número triplicou. Era algo em Foi torno de isso. 20 mil, foi para quase 60 mil, esse número já está até maior agora em 25. Beleza, isso mostra que tem muita gente entrando, embarcando nesse mercado. Por Sim, outro lado, um outro dado, esse é um pouco menos mensurável ali, cirúrgico, mas que diz exatamente, né. a quantidade de gente que treina ou que se exercita dentro de academias, boxes, estúdios, o percentual da população que está ali dentro, que nos últimos 10 anos foi de mais ou menos 5 para mais ou menos 10% da população. Gira por aí, né. Ou seja, esse número duplicou. Então, enquanto o número de academias tem triplicado, Crescendo muito mais do que o o cliente número em de ginásio. novos usuários duplicou. Ou seja, tem um gap. Nesse mesmo estudo que foi feito, se você simplesmente dividir a quantidade de CNPJs por usuários, a média de alunos por CNPJs fitness lá em 2014 era algo em torno de 600, 620. Para 2024, caiu para 400 e alguma coisa. Aí eu convidei ali a plateia para fazer um exercício de futurologia que, se mantiver esse crescimento, eu acho que muita coisa vai acontecer nos próximos 2 anos, tá? Mas se mantiver esse crescimento nos próximos 10 anos, então a gente está falando de 2014 para 2024. Se a gente falar de 2024 para 2034, o número vai triplicar em relação ao que é hoje, até 180 mil. Eu nem sei se tem espaço para Para isso, mas tudo isso, mas 180 mil CNPJs fitness, certo. e o percentual da população, se mantiver essa proporção, vai de algo em torno de 10% para algo em torno de 15%. Ou seja, a média de pessoas por estabelecimentos vai cair mais ainda para 200. Assim, eu estou sendo bem extremista aqui Certo. Uhum. nesse raciocínio, mas acho que essa é a tendência, porque se antes tinha uma academia num raio de, sei lá, 3 quilômetros, hoje tem 10, tem 15 opções, e de tudo quanto é tipo. É, Baixo custo, alto custo, estúdio de é. personal, academia que entrega tudo.
Então, assim, é um grande desafio para quem já está no mercado há muito tempo, e eu não estou falando de rede, Certo. estou falando de proprietários que têm 1, 2, 3 lojas. Até para as próprias redes, é que geralmente rede tem um fundo de investimento por trás. Tem uma E estrutura diferente. é uma estrutura diferente, ele pode não se dar muito bem em uma localidade, porque nas outras 17 localidades que ele tem, ele está se dando bem e o negócio Uma flui. acaba suprindo a outra. Mas o que eu tenho percebido é que tem muita gente que tem uma academia só, há 30 anos no mercado, com equipamentos antigos, com estrutura antiga, E com metodologia antiga. metodologia antiga também, e acaba pipocando um monte de academia nova, com estrutura nova, com equipamento novo, às vezes até mais barato, às vezes não, mas enfim, acaba fatiando o público e, enfim, acaba perdendo aluno, acaba perdendo faturamento e não sei não, aonde vai dar esse negócio? Será que vai ter uma Sim. quebradeira já por conta dessa concorrência? Ou então, para passar a bola para você falar um pouquinho, justamente acho que esse é o tom do nosso episódio aqui de hoje, que é discutir o que a pessoa que está nesse cenário, o que ela pode fazer para passar por essa arrebentação, passar por essa concorrência e continuar prosperando no negócio, né? Primeiro que, voltando no que você estava falando, pode ser que esse tipo de negócio em que é uma academia só, com um modelo de serviço, operação antigo, né? Academia desatualizada em termos predial e estrutura de maquinário, entendeu? Primeiro que pode ser que seja esse tipo de negócio que sofra mais, né? Quando a gente fala com toda essa revolução aí, pode ser que seja esse tipo. Até mesmo porque foi o que você falou, a rede tem mais estrutura, uma acaba absorvendo a outra. Quando é franqueado, muitas vezes a rede absorve isso. Se o cara consegue pegar, a rede recompra e negocia isso com outro, né? Então, a gente sabe que é diferente. Então, pode ser que com esse movimento, esse cara que tem apenas uma unidade com diversas atualizações para fazer, em termos do que se pede, é o que mais sofra. Agora, o que ele tem que fazer para não sofrer, quando é o cara que consegue se levantar e que aceita entrar no movimento e fala, peraí, eu tenho que me adequar, primeiro de tudo é entender qual é o seu posicionamento, né? A gente sabe que tem, quando a gente fala de opções, na verdade são cenários se falando de ofertas econômicas, serviços e ofertas econômicas. Essas são as opções referente ao usuário e que o empresário deve se preocupar. Aonde você vai atacar? Qual o público que você vai atacar? Qual o público que você pensa em ganhar dinheiro com ele? Exercendo ou fazendo ou entregando um serviço que compre, que seja constante, que você viva disso. Primeira coisa a se pensar. Depois de se entender aonde vai se posicionar, eu vou ser boutique, eu vou ser academia tradicional, ou eu vou ser uma rede de low cost, ou abrir uma, mas me comportar como low cost, né? Hoje também acontece isso. Depois que decide isso, aí entra todo o resto, né? Isso faz total sentido, né? Tem uma situação... Ponto, preço. Exatamente como essa que a gente está falando aqui agora, né? Uma academia com 40 anos de mercado, num bairro, até aqui, com um bom poder aquisitivo, não é um bairro de AAA, mas também não é um bairro de classe média baixa, um bairro de classe média. Certo. Onde o público tem poder aquisitivo para pagar um pouco mais numa academia. Só que ali entrou algumas marcas low cost. E aí essa academia, que ela é um pouco mais antiga, com problema de estrutura, com problema de equipamento, ela está muito mais pensando em fazer guerra de preço com essas novas academias. Então ela está com o posicionamento dela perdido. Ela está abrindo mão de toda a estratégia para brigar por preço. E mesmo assim está perdendo, porque essas redes que estão vindo vêm com uma baita estrutura. Então faz muito sentido isso que você está falando. Nesse caso, por exemplo, é uma academia que é muito mais família. Não é aquela pro cara que trabalha, que tem, sabe, que chega às 6 horas da tarde. Academia de passagem, né? É mais família. 9, 10 horas da manhã tá a dona de casa ali.
À Certo. tarde estão os filhos adolescentes. Então, assim, se posicionar como academia da família, né? Eu acho que esse pode ser uma saída cada vez mais forte lá, para eles não brigarem por preço Então, especificamente. é por isso que primeiro tem que entender hoje exatamente esses posicionamentos diferenciados do que o mercado possibilita, né? O mercado tá tão grande e com uma vasta, o crescimento é tão diversificado que possibilita, né, o empresário em falar, cara, eu consigo entregar isso aqui, então eu vou me posicionar aqui nessa faixa. Né? E o que você está falando é uma das faixas, né, dessas academias tradicionais. Né? Quando a Uhum. gente fala familiar, já não está na low cost. A low cost, né, é muito projetada para jovem, é academia, quando eu falo de passagem, é a que o cara vai ficar rápido ali, Vai, academia treina, vai embora, vai, né? treina, vai embora. A maioria delas não oferece um cafezinho, não oferece uma loja. A Sim, academia, o cara, pum, treino, te ofereço treino, um serviço ou aula e tchau. Então, sim. a faixa da academia tradicional, que a gente pode depois comentar que tem várias, essa é uma das. Aí o proprietário e o conjunto de profissionais que estão ali tem que entender isso aí que você falou, entendeu? Que ali é uma academia que apresenta esse determinado público em sua maioridade ali, né? No maior número de pessoas, tá com esse perfil de público aí dessa faixa. Familiar, que quer Sim. sossego, tranquila, aquela tiazinha. E a partir do momento que ele tem essa consciência, ele coloca toda a comunicação para esse Isso, lugar. isso. Desde ali na hora de captar um lead, de chamar a atenção É, das pessoas que estão nas suas casas. Às vezes tem até uma academia do condomínio que não atende direito. Como é que se isso. comunica com essa pessoa para atrair e trazer mais, criar, né, ali a comunidade E você deles? sabe que, te cortando um pouco, eu acho que essa é a academia que tem o maior poder de trazer as pessoas que não gostam de academia. Diferente de uma low cost, que às vezes vai ficar meio corrido, meio zum, 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 às vezes o cara fica perdido ali dentro, de uma academia boutique, que talvez vão ter um custo alto e dificilmente o cara vai começar numa academia dessa, ou de uma academia talvez nichada, que o cara tenha preconceito de um determinado público, sabe assim? Uhum. Essa academia, que é dessa faixa familiar, desse grupo de academia tradicionais, talvez seja a academia que tem o maior poder, e aí entra o que você está falando, que é a comunicação, de trazer esse cara que não faz academia, ou que tem algum receio. Essa daí pode ser que ele entre de forma menos receosa, entendeu? Faz sentido. Porra, eu tenho quase certeza que é isso que acontece, porque quando a gente vai numa academia dessa e observa o ambiente, e quando você fala, quem tá lá é aquela tia das 10 da manhã, é o público de maioridade, é o maior público brasileiro que tá nesse tipo de academia. E hoje também nos números contra a atividade física, é esse público que também não faz, Uhum. entendeu? Então talvez essa academia seja a que mais comunica com o público que a gente precisa levar. Né? Então tem um campo muito grande, por isso que eu vejo otimismo quando eu olho para uma academia dessa. Uhum. É que tem uma articulação aí para se fazer e fazer funcionar o organismo que a gente sabe que é a academia. Desde pegar o cliente lá, Uhum. né, comer, mastigar e processar. É todo um mecanismo que tem que funcionar comunicando com esse tipo de público. Faz sentido. Agora, se a gente for olhar nos nichos, né? Então a gente vamos falar low cost. Até 10 anos atrás tinha uma, talvez duas marcas de low cost. Hoje tem umas 17. Só num bairro. Então, só não vai. Então, e 17 marcas diferentes, de rede. De Então, rede. até É nesse isso mesmo. cenário, tem concorrência entre eles, né? O que eles podem fazer, sendo low cost, para se diferenciar umas das outras? Para não trocar apenas a cor. Exatamente. Né? Porque tem algumas que é diferente, a cor, porque o aparelho é o mesmo, o tipo de entrega é a mesma, a propaganda é a mesma, o tipo de ginásio às vezes é parecido, cara, entendeu? Tá uma entrega muito próxima dentro desse grupo, né, que você está comentando agora. Sim. Por isso que a concorrência é muito duvidosa. No momento você está ganhando, mas no mês que vem você pode perder, entendeu? E você não tem como descobrir muito isso de forma rápida. Sim. Concorda? Por que que eu perdi o cara? E não tem muito motivo. O amigo do outro que tá testando a outra academia é quase o mesmo preço, ele vai com o tal do agregador.
Ele vai lá um pouco, entendeu? Ele vai lá um pouquinho, né? Ele vai esse lá. tipo de negócio costuma atrair clientes com muito pouca fidelidade, digamos Você assim, né? entendeu? No mês seguinte tem lá a promoção, primeiro mês a R$ 9,90, o Pois cara é, vai para lá. cara. Depois a Azul faz essa promoção, o cara vai para lá. Depois a Amarela faz Exato. essa promoção. Então ele Como é fica que o ano faz? inteiro Como é que faz, pagando Salomão? R$ 9,90 Fala por aí pra mim, mês, como é que né? faz? Eu diria que esse setor, ele específico desse nicho, tá muito virou commodity. Commodity. Entende? Que é o quê? É o espaço, são os equipamentos e treina Oferece aí, espaço. né? Tem algumas que oferecem tecnologia, que talvez faça uma diferença para facilitar a usabilidade, mas acaba caindo naquela situação. Será que é o ambiente ideal para uma senhora treinar? Então, é Né? aí que tá. Não, a gente sabe que não é, entendeu? Uhum. A gente sabe que na maioria das vezes não é. Não é o ambiente para a senhora, não é o ambiente para quem precisa de alguns cuidados mais próximos, ser um pouco mais assistido, né? A gente sabe que não é. Não sei se é infelizmente ou felizmente, tem espaço para todo mundo, entendeu? Então, né, não tô Nicho. aqui, a É gente nicho. não tá, exato, a gente não tá aqui nem para falar mal desse tipo de serviço. Sim. Porque em todos os serviços tem falhas, né? Uhum. Tem falhas, um que é muito exclusivo, o outro que peca e não compete direito, não entrega o que promete, o outro que é aquele negócio que parece ser meio solto, mas no fundo é esse o objetivo, Uhum. não é cópia de alguns outros modelos Uhum. internacionais, então não tem como você falar que está errado, Uhum. são diferentes. Então, para o cliente, eu ainda acho que é bom vir todos esses tipos de negócio dentro do meio fitness, do esporte, tudo que se engloba no mesmo nome, que fala que é vendendo saúde, então é o fitness, é o esporte, é o wellness, né? Seja o que for. Não, sem dúvida nenhuma, até Para o porque cliente é ótimo. Até porque no início da minha fala, quando eu digo que o número de brasileiros que se exercitam dentro de academias que subiu de 5% para 10%, uma grande responsabilidade desse crescimento são essas academias São que as atraem opções. muita gente que antes não estava treinando, É. ou não tinha condição ideal de treinar no lugar ideal, enfim, hoje treina numa academia com uma baita de uma estrutura. Sim. Né? Agora, lá na outra ponta, que tem surgido também, né? Academias premium, boutique, com mensalidades altíssimas. Eu vejo também que muitas delas acabam oferecendo uma solução integrativa, holística, né? Não se vende mais só, não é só, não é commodity, Uhum. não é só o espaço, não é só a estrutura. Tem mais coisa embutida nesse negócio, né? A questão Exato. agora do recovery, que está muito em alta, Isso. da longevidade, de tratamentos diferenciados, né? Passa a ser inclusive um estilo de vida, talvez. Né? E a gente está vendo algumas marcas nesse lugar. Lógico, não está tão povoado como aqui, que a gente falou agora há pouco, que tem 17 marcas. Aqui ainda não vejo muito, tem espaço ainda, né? Eu também acho. De crescimento, mas pode ser, a gente já está começando a ver pipocar algumas marcas nesse lugar, que talvez em breve esse lugar vai ficar igual a este lugar aqui. Né? Pode ser. O que eu diria desse outro lugar, das academias premium, pelo que eu venho observando, pelo que a gente vê, pelo que a gente visita, né? Algumas dessas grandes a gente andou visitando, né? Você falou sobre que vira estilo de vida. Eu só acho que é uma opinião minha, eu acho que é o contrário. Eu acho que essas academias, assim como a academia low cost, eles copiam o estilo de vida. Então, a academia low cost, ela copia esse estilo de vida corrido. A entrega é a fim de copiar o estilo de vida. Estilo de vida corrido que o cara, por isso que eu falei, é de passagem. É uma academia que o cara tchum e sai, entendeu? Uhum. E aqui, como o estilo de vida deste cliente mostra, e aí você falou que hoje envolve o lado holístico e tal, mostra que no estilo de vida ele já entendeu que isso é fundamental, o recover, o lado holístico, talvez uma atividade mais alternativa, um outro esporte para combinar com a musculação e diversos outros mimos que esses locais oferecem, na verdade é copiando o estilo de vida, entendeu? É copiando o estilo de vida deste cliente. Porque fora dali da academia, ele é esse estilo de vida talvez picado. O que a academia está tentando fazer é juntar tudo isso no mesmo lugar.
ela tem o beach tennis, ela tem o espaço co-work, ela tem uma clínica médica, ela tem a fisioterapia, ela tem o recover, ela tem o social, que oferece um DJ 2 vezes por semana, que dá aquele ambiente de pertencimento, de turma. Olha o que eles estão tentando fazer. O que é que envolve o modo fitness em que a pessoa gostaria de não se destacar dali para ter que fazer? Ah, é isso, é isso, é isso. Tá bom, nós vamos juntar ambientes e colocar tudo isso junto. Por isso que os clubes tradicionais, e aí clubes esportivos, estão com dificuldades em sócios. Porque, cara, você competir com o que os caras estão oferecendo aqui fora, pelo mesmo preço, pô, aqui fora o cara tá fazendo uma nova comunidade. Não é só a da sua nacionalidade, entendeu? Uhum. Aqui é um outro tipo de comunidade. É o cara que vai fazer negócio com você e bate uma bola também. E poxa, você entende? É Sim. muito louco. Sem a necessidade de ter que comprar um título milionário. Isso, Né? ao mesmo tempo que o outro público que a gente estava falando aqui também vive parecido, entendeu? Esse público aqui também vive. Por isso que um arrasta o outro na academia do amigo que fez um preço lá R$10,90 o primeiro mês. Opa, aí aquela turminha daqui que vai para lá. Você viu que essa outra aí fez nas férias, que liberou os adolescentes? Virou Sim. uma comunidade. Sim. Tipo, virou um negócio de adolescentes. Eles chegavam em 15, 16, pô. Ia uma turma, combinavam um horário. Tá entendendo? E ficou a metade disso matriculado lá. Pingou uns para mim como personal, porque começou a treinar agora. E aí os pais, peraí, então vai fazer com o meu personal. Olha aí, que coisa de louco. Uma coisa vai puxando a outra. Por isso que, ao mesmo tempo que a gente tem medo do que você começou falando, de que, opa, peraí, agora tem um número de academias que nem essa velocidade aqui das pessoas aderindo não comporta. Não é isso? Porém, será que uma hora isso aqui não vai frear, isso aqui vai inflar? Pode ser. Eu até acredito que são possibilidades. São duas visões diferentes. Uma olhando para o medo, outra olhando para a abundância. Então o medo e a escassez, se você olhar, né, o quanto tem crescido a quantidade de novas aberturas e tal, e o percentual de novos brasileiros que treinam dentro de academias não cresce. Se isso acontecer, o que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que é o segundo cenário que eu acho que acontece. Mas se isso acontecer, vai acontecer o que eu te falei. Vai ter cada vez mais academias. Com cada vez menos número de alunos, até o momento que vai ter uma quebradeira aí. Então o pequeno, o cara que não tem estratégia, que não tem posicionamento, que não presta um bom atendimento, esse cara vai quebrar. Vai. Ou então as grandes redes vão começar a se consolidar, vai começar um movimento de compra, onde o grande vai comprar o pequeno, o tubarão vai lá, come o pequeno, absorve na sua rede, vira bandeira tal, e ele vai crescer. Mas vai ter um movimento de quebradeira. Esse é você olhar para o caos, olhar para a escassez. Mas tem uma outra questão, que também as pessoas estão... isso vale até um outro podcast para a gente falar de comportamento das pessoas e tal. As pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de treinar, do bem-estar, o wellness. A palavra wellness talvez seja uma das palavras mais ditas nos últimos tempos. Então significa que essa curva de pessoas que treinam dentro de ambientes fechados talvez não seja um aumento linear, e sim um aumento exponencial. Então se era 5% há 10 anos, hoje 10 anos depois está 15%, pode ser que daqui 2 anos vai para 20%, pode ser que daqui mais 2 anos vai para 25%. Acredito que e aí possa... cresce desse jeito, e aí vai abrir uma pancada de oportunidade para tudo quanto é jeito, como a gente tá vendo, esse movimento está acontecendo aqui hoje. Aconteceu, né? Acho que o nosso papel aqui é provocar, é tentar fazer, inclusive, um exercício de futurologia das possibilidades, o que pode acontecer aqui, o que pode acontecer ali, então tá meio que aberto. Então, voltando no lance da concorrência, né? Então, o que me parece é que tá faltando mais estratégia entre empresas que está sofrendo isso que a gente começou a apontar aí, né? Porra, tô sofrendo com a concorrência. Por quê? Porque às vezes eu tenho um formato em que vem vindo vários outros ao meu lado e esses outros oferecem ameaça a partir do momento que eles vêm com essas ofertas agressivas. Sim. Entendeu? E aí esse formato não consegue absorver esse tipo de oferta. Porque, na verdade, é difícil de você competir de todas as formas. Eu vou reajustar um pouquinho o preço, ver se eu fico mais... É difícil mexer no preço. Eu vou mexer na minha estrutura para dar uma modernizada, não vou ficar perdendo. Também é difícil.
né? Seja predial, seja em termos de máquina. É difícil você fazer uma movimentação muito grande hoje em dia, né? Assim, pô, as máquinas estão custando um carro, pô. É, Entendeu? Né? Ao mesmo tempo que tem vindo várias outras marcas como opção, mas sim. não é barato, não adianta, porque não é, né? Entendeu? Então, é difícil você brigar de qualquer forma. Aí, o que falta hoje, então, é quando esse mercado é observado e fala, cara, eu preciso reagir, estratégia, né? Porque talvez, foi o que eu falei, você não saiba nem para onde agir, e alguns estrategistas nesse sentido, né? Uhum. Quem são essas pessoas? E talvez a gente tenha essa função de estar olhando do mercado, opa, se vir para cá um grupo de low cost aqui, você vai ter que agir por esse lado. Se vir uma boutique e tal que ameaça o seu serviço, opa, é para cá. Entendeu? Uhum. Então talvez falta estrategistas e algumas estratégias bem claras, né? Que isso eu não sei se um dia vai ter, isso desenhado, fechadinho, né? Mas para esses empreendedores que se vê acuado, né? Que hoje em dia alguns, quando nos procuram, eles estão dessa forma. Cara, o que eu faço? Eles não sabem muito para onde ir. Uhum. Né? Começam a analisar o mercado e às vezes se for um conhecimento superficial, isso é maior desespero mesmo. Uhum. Muitos já falam em vender Sim. antes de se mexer, de acreditar que tem uma solução em mexer aqui, ou pensando em concorrência, vamos melhorar vendas, vamos treinar para fazer uma melhor entrega, entendeu? Uhum. Vamos rever alguns procedimentos, desenhar alguns recursos aqui que nos próximos meses nós vamos ter que se movimentar nessa direção. Isso eu acho que é o que está mais faltando. Você tá falando isso, me vem 2 exemplos aqui em mente de outros segmentos, né? Vou trazer um de commodity. Uhum. Por exemplo, ovos. Certo. Sabe aquele Happy Eggs? O que aqueles caras fizeram foi um fenômeno, né? Como é que você diferencia o ovo? Cara, o ovo é tudo igual. A galinha vai lá, bota o ovo e tal e chega na nossa, na nossa mesa pra gente fazer o que a gente quiser. Um omelete, ovo frito, enfim. É commodity. E aí eles se posicionaram. Isso tem muito mais a ver com a história que eles contam. Certo. Né? Então, os ovos deles são diferentes porque eles criam galinhas livres de gaiolas. E por você levar em consideração o bem-estar do animal, o ovo ele é de mais qualidade, que eles inclusive se auto-intitulam lá de maravilhovo. Certo. Cara, esse case foi um case de super sucesso, estourou de vender, você vai no mercado, você encontra isso em quase todo lugar, os caras estão faturando absurdamente com um produto de commodity. Uhum. Então, tô tentando trazer isso para cá, né, para gerar insights para a turma que está ali na ponta de low cost. Uhum. Que história que eles querem contar para tentar se diferenciar, entende? Eu acho que esse é um ponto interessante. E aí também me vem uma outra situação também de outro mercado, ainda de alimentação, falar de milkshake, né? Então, milkshake até pouco tempo atrás, você pegava ali leite, chocolate, gelo, bate tudo, toma, qualquer padaria oferecia por 5, 7 reais, sei lá, dependendo do ano. E aí você vê hoje várias marcas, você vai em shopping, você encontra isso, de lojas que fazem milkshakes um pouco mais gourmetizados, digamos assim. Né? Aliás, a gourmetização está em tudo quanto é lugar aí nos nossos arredores. Churros, na pipoca. Exatamente. No caso do milkshake, putz, os caras criaram lá o milkshake com Nutella, o milkshake com pistache, o milkshake com isso, com aquilo outro. E, cara, um copinho assim, os caras vendem, sei lá, 30, 35, 40 reais. Isso que eu ia falar, 40. Então, até mais, entende? Então, os caras criaram, era algo que até, sei lá, 10 anos atrás, se a gente for parar pra pensar, não existia. Uhum. Mesma coisa, os centros que estão aparecendo agora, né, com atendimento holístico, né, o cara não vai ali só para treinar, ele vai treinar, pensa no repouso, pensa em bem-estar, pensa em tudo mais. Junta tudo no mesmo ambiente. Exato, então acho que tem muita lição, né, no mundo de business para trazer para o fitness e a gente trazer aprendizados em descobrir como sair
dessas ciladas da concorrência. Por isso que eu falei, é sempre uma briga do que está oferecendo, a que preço está oferecendo, entendeu? Porque é tudo faixas de preço, né? Quando eu explano em algum treinamento, em alguma palestra, as faixas, e eu gosto de colocar o tipo de serviço que oferece junto com a média de preço que cobra, né? Então eu coloco lá low cost, até 200, academia tradicionais de 200 a 800, aí tem o primeiro premium, que eram as academias de 1.000 e poucos reais, né? A gente tinha algumas já em alguns shoppings que já era nessa faixa, se não fosse 1.000 era perto de 1.000, foi a primeira leva de premium. Agora nós estamos falando de coisas de 2, 3, 4 mil reais, que é outro tipo de premium, entendeu? É a boutique, é a 6 estrelas, é não sei o quê, entendeu? Então isso tudo são faixas, tipo de serviço que eu entrego com o valor que eu cobro, entendeu? E aqui tem uma fatia, talvez, com uma faixa mais utilizada, né? Com um serviço mais comum e um preço mais, talvez, para a grande massa, certo? Sim. E depois a gente começa a diferenciar e tem o primeiro nível da diferenciação e o segundo nível. Daqui a pouco pode ser que tenha um terceiro, um quarto, entendeu? A gente não sabe. Mas tudo vai do tipo de serviço com o que preço que entrego. Porque esse público sabe que não vai roubar o cliente daqui, esse sabe que não vai roubar o daqui. Os das faixas próximas, que são os clientes negociáveis. O cara que vai para cá, desse grupo que vem para cá, é o que estava naquela faixa próxima. Ou uma fase da vida que ele tem que gastar menos, pelo menos com isso, sabe assim? E o outro que pode gastar, vai arriscar gastar um pouquinho mais para treinar numa academia melhor. Não, isso que você está falando é muito interessante, porque sabe? se você pegar, imagina uma linha, né, de 0 a 4 mil reais, e você vai traçando barreiras. Exatamente o que você falou, né, de 0 a 200, são as low costs, que você tem que oferecer, né, geralmente no mercado que tem hoje, né, oferece grande estrutura, muitos equipamentos, tecnologia, facilidade tal, e preço baixo. Preço baixo e aí os caras ganham no volume, tem que ter muita gente ali para a conta fechar. Aí tem uma outra faixa, você falou de 200 a 800, talvez até tenha duas. Dá até para subdividir. De 200 a sim. 500, talvez aquela antiga academia de bairro, sabe? Que não tem ainda uma baita tecnologia, uma baita estrutura, mas tem que compensar no atendimento. Aí tem lá de 500 a 800, essa já não é só a estrutura, também tem que oferecer um atendimento. Essa eu acho que é a que mais sofre hoje. Essa sofre. 500 a 800. Porque na sequência tem uma premium, que talvez esteja na fase de 1.000, e hoje a gente já tem a super ultra premium, né? Que gera muita exclusividade. Isso. E você tendo consciência disso, isso vai ajudar na estratégia que você mencionou agora há pouco, que os empresários têm que ter para atrair as pessoas certas. Né? Não adianta eu ser essa academia aqui, se eu ficar atraindo gente daqui, eu não vou fechar negócio. Talvez eu gere movimento para o meu time de vendas, leads e contatos, mas não vou fechar negócio. Aí é que está o posicionamento. O contrário é a mesma coisa, porque esse cara não quer treinar aqui, né? E vice-versa. Então talvez essas faixas mais próximas, como você disse, talvez elas sofram, tenham que ter bastante argumento de venda para convencer. Né? Aí é que é o maior conflito. Por quê? Porque quando a gente fala de vendas, da concorrência, da preocupação da venda, da preocupação quando olha o negócio como um todo na área comercial, você pode reparar, e hoje eu vejo muito isso em academias. Esse público aqui meio que está tentando atrair aluno. Esse público aqui, ele está tentando segurar aluno, porque esse aluno aqui talvez aceite pagar um pouco mais e subir, entendeu? Mas esse aqui está muito claro, a oferta dele é para um público único. Sim. O público daqui de cima, ele tem menos preocupação e menos conflito com o grupo de baixo. Entendeu? O que se oferece aqui é muito exclusivo. Quem pode? O cara não vai olhar ali, será que eu vou treinar lá um tempo? Não vai. Agora, você percebe que o grupo que está aqui, ó, entre 200 e pouco e 100 e pouco, é uma preocupação? Quando vem a academia desse grupo, que teoricamente não seria preocupação, esse grupo aqui se preocupa? Sim. Porque é mais fácil desse grupo passar para cá. É onde a gente encontra as classes, por isso que tem a ver com preço, com valor, com serviço. É mais fácil essa pessoa
exigir, opa, agora eu estou entendendo um pouco mais, quero treinar um pouco melhor, eu preciso para uma academia que tenha um pouco mais de orientação, treinamento dos profissionais e uma melhor entrega. E uma estrutura um pouquinho melhor, entendeu? Então é muito mais fácil essa migração inicial, por isso que talvez os investimentos hoje ainda seja nesse grupão aqui de transição, nas academias entre 100 e pouco e 300, talvez, você concorda? Né? Por isso que a guerra está mais ou menos aqui e há a preocupação disso, entendeu? Desse cara perder aluno para cá, e desse aqui, tipo, o cara que quer economizar, chega uma boa nesse valor aqui e ameaça. Então, é muito louco porque isso, aí cara. a gente chega num ponto de discussão que nessa zona de guerra aí que você está É a zona de trazendo, guerra, é isso mesmo. o dono tem que começar a olhar da porta para dentro também, para entender como é que tá a experiência do seu cliente, como é que tá o seu atendimento, como é que tá os Isso. equipamentos não precisam ser novinhos, mas como é que tá a manutenção dos seus equipamentos? Na academia não precisa estar com cheiro e tudo, perfume e tudo mais, mas tem que estar limpinha, como é que tá o pessoal de limpeza? Porque quando você começa a olhar a experiência, se da porta para dentro não tiver legal, a primeira coisa que o aluno vai fazer quando chegou uma marca nova, ele desperta curiosidade, fala, deixa eu dar uma olhadinha como é que é lá. E aí o aluno vai fazer essa comparação, Sim. pô, aqui é mais limpinho, pô, os Sim. equipamentos aqui estão mais zeradinhos, né? Ó, E o novo já chama o atenção por ser novo. O atendimento aqui tá, gostei, ó, me senti bem acolhido, bem orientado. Vou testar fazer um mesinho aqui. Aí o cara perde, entende? Então, nessa zona de guerra, se as pessoas estiverem preocupadas e criando planos de ação para melhorarem a entrega do seu serviço, quem ganha é o cliente, porque o cliente vai ter cada vez mais opção, com um serviço cada vez mais elevado, então o sarrafo de qualidade está cada vez mais alto. Tá, porque a gente está encontrando coisa que a gente não imaginava antes, academias bem baratas, às vezes a operação é duvidosa, mas academias bem baratas, com uma estrutura maravilhosa, não vou falar boa, mas maravilhosa. Verdade. Entendeu? Então, isso faz com que o cliente que está entrando agora, que não fazia atividade física e hoje está entrando em academia para fazer atividade física, ele encontre estruturas pelo menos mais preparadas para recebê-los. Embora às vezes o serviço peque, né? Mas pelo menos de estrutura, coisa que não era uma realidade no passado, as academias eram mais ou menos, velho, entendeu? Oferecia até insegurança, algumas, né? Hoje é difícil isso acontecer. Essas daí não duraram muito, não. Essas que eram bem aquém da segurança, do serviço, da estrutura mínima, essas foram as que foram ficando para trás, entendeu? Então, tipo, a minha observação também, pensando nisso, então, falando de concorrência, pensando no cliente, profissionais e empresários e gestores, eu diria que é preciso olhar para essa área e para esse critério, concorrência, como a gente olha e como olharia para qualquer outra área, assim como a área de hotelaria. Por isso que essa semana eu respondi para uma pessoa que falou, cara, fiquei sabendo uma academia assim, de tantos mil reais, 3 mil, 4.500 reais. Falei, cara, tem gente para pagar uma academia dessa? Eu falei, ué, cara, tira da academia, vai pro hotel. Tem gente que fica no coisinho para dormir 30 conto. Mas, cara, não tem diária que é 20 mil dólares. Vai lá ver se não tem gente que paga. Acha um, acha outro. Não, diversas... Gira, vai ver as suítes presidenciais aí ocupadas. Tem gente pagando, entendeu? Tem hotel de tudo quanto é tipo. Tem voo de 200 reais e tem voo de 6 mil reais para o mesmo lugar do voo de 200. Isso. Poxa vida. Olha agora para o nosso negócio. Não duvida não, cara. Não duvide. E tudo isso que você está citando sempre é a boa e velha pirâmide, Exatamente. né? Tá no topo da pirâmide, que é menor o fluxo, né? Então, assim, o preço é muito mais alto, muito mais valor agregado e o volume de clientes é menor. E aí, conforme vai diminuindo, né? Então, preço mais baixo, gera muito volume. Isso. E geralmente a sensação de valor agregado é um pouco menor. Essa pirâmide tem para tudo. Exato. Tudo. Por isso que eu estou tentando encaixar a visão de quem
está me perguntando, quer informação sobre isso dentro dessa pirâmide. Sim. Olha para esses negócios e agora olha para cá, Sim. para o perfil academia, que virou academia barra estúdio, barra clube, barra centro wellness, barra CT, o que for. Mas olha como que você estivesse falando pousada, hotel, chalé, é a mesma coisa, entendeu? Sim. É a mesma coisa. Restaurantezinho, lanchonete, barraquinha de feira ou o expert do gourmet. Aham. Tá nesse bololô. O fitness E- tá com esse formato também. E olha que engraçado, eu tava assistindo uma palestra do Google recentemente. Do grupo Google, né? Do Google. Uhum. E era gerente, era a gestora do marketing global do Google dizendo. Então, quer dizer, engloba não só academias, não só fitness, não só wellness. Engloba restaurantes, engloba hotéis, engloba tudo. Ela dando uma dica para as empresas se posicionarem para atrair mais clientes. Certo. A estratégia que ela usou lá eram os 4 S's. Né? O primeiro deles tem a ver com o streaming, que são vídeos, você estar presente no YouTube com vídeos. Esse foi uma das dicas. O segundo é o scrolling. O que é o scrolling? Scrolling é o dedinho maluco, sabe, nas redes sociais. Então você ter conteúdo para aquilo que, cara, hipnotiza as pessoas. Né? Quando você se vê, você está se perdendo ali com o celular. O terceiro S é o search, que é você estar presente nos mecanismos de busca. Certo. Então, para tudo, né? Preciso ver um curso de inglês, você coloca lá, você tem que estar presente. Preciso ver uma academia, você tem que estar presente. Quero ver um restaurante para ir com os meus filhos, você tem que estar presente. Então, você marcar a presença ali no search. E o último S, o shopping, que é você ter um modelo de venda online, você permitir fazer receita através de venda online. Então, se você como empresa, então assim, a maioria das pessoas, elas estão transitando nesses ambientes. Certo. Streaming, scrolling, search, shopping. Você como empresa, e aqui no nosso caso, você como academia, deveria ter estratégias ou estar se preocupando em estar presente nesses 4 S's. Eu achei fantástica a fala dela. E quando você vê no nosso mercado, pelo menos com relação a esse ponto que ela traz, eu vejo muita academia muito manca com essas estratégias. Sim. Né? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, posicionamento, você ter claro quem que é o seu cliente. Isso. Beleza, um mínimo ali de olhar, né, de gestão de estrutura, limpeza, time, atendimento. Estratégia clara de vendas e atração de novos clientes. Isso tudo está conectado. Tudo. Tem que estar conectado, porque se não tiver conectado... E é uma engrenagem que tem que funcionar em equilíbrio todos os dias, né? Porque hoje tem uma outra diferença que vem se apresentando no mercado. Os períodos sazonais. Verdade. Né? Hoje há uma mudança nos períodos sazonais e nos horários sazonais. A gente tem academia com 3 horários de pico. Academia, por exemplo, nas proximidades da Avenida Paulista. São academias que têm 3 horários de pico. Tem horário da manhã, tem horário do almoço, tem horário... Até às 8, 9 da manhã, entre meio-dia e 2, e a partir das 17 até umas 20 horas. Vai. Exatamente. Outra coisa, a gente tem, além disso, da diferença de horários, a gente tem a diferença de públicos, públicos se misturam, né? São diversos comportamentos que foram mudando, né? Os públicos se misturam, a diferença de horário e a época do ano, que antes a gente tinha ali em janeiro, que entrava um grande público, e depois lá para novembro era um outro, né, multidão de pessoas que parece que retornavam ali, ou pessoas que começavam planos novos. Hoje a gente tem processos diferentes. Porra, a gente vê alguns, né, eu vim aí, me deparei no inverno passado com academias lotadas, cara. Sem ter 6 da manhã, 5 da manhã, fora a mudança, e isso a gente pode ver com a chegada no mercado de redes 24 horas. Antes era uma ou outra, agora é tudo, agora é regra. Olha que coisa de louco, tá entendendo? Então, a apresentação do cliente
em todos os sentidos, eu não estou nem falando do que ele está exigindo, mas o cliente está se apresentando com uma nova cara para esse mundo, para esse consumo das academias, entendeu? Pô, o mercado bodybuilder, o quanto tomou conta desse mercado, o mercado alimentação, o mercado suplemento, o mercado roupa. Então isso agrega na sua academia. A academia hoje tem uma loja. A academia tem hoje loja, restaurante, loja de roupa, loja de alimentos, clínica junto, tá entendendo? E não é nem as boutiques. Hoje são as de baixo mesmo que estão vindo com esse tipo de diversidade. Por quê? Para atrair, para reter, para manter, para pertencer, né? Para fazer de tudo com aquele cliente para que, cara, aqui é o ambiente ideal. Gaste comigo. Entendeu? Então, quer dizer, um resumo desse episódio, pegando essa tua fala, que apesar de estar concorrência lá em cima, também tem uma mudança geracional de hábitos, de costumes, que tudo tem trazido, né? Assim, se a gente para pensar, você, na sua vida hoje, o quanto que você é impactado por questões de fitness e wellness. Não só o local do treino, né? Mas onde você come, com quem você come, como você se veste. Você usa no pé, cara, o acessório. Tá ali para te facilitar. Tudo. Tem todo um ecossistema. E que, de novo, né? Vai muito para onde a gente vai olhar? A gente vai olhar para o caos, a gente vai olhar para a abundância. E quando a gente olha este cenário, dá um sentimento de que a gente parece que está só na pontinha do iceberg, né? Que ainda tem muito chão, tem muita lenha para queimar, ainda muita coisa vai acontecer e tem muita oportunidade. Apesar de ter muita concorrência, ainda tem muita oportunidade. Tem. Mas as pessoas que estão enfrentando dificuldade hoje com a concorrência, hoje, precisam se mexer, precisam correr atrás para passar por essa arrebentação e surfar a onda, né? Sim. Eu também. Se fosse para fechar, eu diria que você falou, né? Tem oportunidades, tem o caos que está sendo gerado em um determinado meio e está vindo, empurrando, né? E alguns estão em alerta, estado de alerta já. Tem as oportunidades e tem as transformações. Tem produtos que a ideia é ele se transformar, e a gente sabe que às vezes é isso que falta. Pô, se transformou, olha agora, decola, já sai do alerta, né? Então tem isso tudo. E se eu fosse deixar uma dica, eu deixaria a seguinte, né? É claro que Era justamente o que eu ia te perguntar agora. Qual é a dica? Uma dica para... Vou deixar agora. Boa. Porque, por exemplo, há esse conflito que a gente tem que olhar, mas a gente tem que usar isso, por quê? Porque a parte das oportunidades, e a gente tem a prova disso, as oportunidades, e essa transformação do mercado, eu acho que é muito maior do que o conflito, do que essa parte que está virando caos, né? Entre vários outros mercados de diversas, mais uma vez fazendo a comparação com diversas outras áreas, né? O que amenizou o caos foi a transformação de diversos produtos. Então hoje eu não tentaria olhar apenas para o caos, mas eu olharia muito para essa concorrência e por que ela está acontecendo, e quem está entrando nela com mais fervor, eu usaria isso para trabalhar aqui dentro das oportunidades, entendeu? Legal. Por onde eu consigo fugir, né? Que é isso que eu falo às vezes com diretores. Por onde você acha que consegue fugir? Porque às vezes é aí que eu pesco qual é a visão que ele tem sobre o mercado. E aí talvez junto com a minha a gente fala, tá, então se você acha que é por aqui, eu acho que é por aqui, levando em consideração esse caos todos, aqui nas oportunidades nós vamos atacar por esse caminho. Então, legal. Eu acho que é essa a minha dica quando a gente pensa em, cara, o que a gente faz com a concorrência, com esse caos e com essas oportunidades que estão vindo por aí. Maravilha. Entendeu? E no meu caso, eu vim da administração, tem uma ferramenta que ela é simples, né, para administração, mas que eu gosto muito, principalmente para esse tema que a gente está tratando, que é a análise SWOT. Né? Na análise SWOT, o que significa? Que você tem que ter um olhar para dentro do seu negócio, para você definir os seus pontos fortes e pontos fracos, e aí você tem que ser consciente, né? Não é aquele cara apaixonado que só vai olhar o ponto forte, né? Tem a consciência dos seus pontos fracos também, mas você também olhar para fora para enxergar as oportunidades e ameaças. Tendo esse cenário, você consegue traçar
um bom plano de ação, Sim. mas acima de tudo, né, é não perder o jogo para você mesmo, achar que você tá ali, o bonzão e tal. Tenha consciência, tenha humildade, tem que avaliar também o perfil de comportamento das pessoas, dos clientes, o que está mudando, essa questão de geração e tudo mais. Acho que se você colocar tudo isso no papel, você sai de lá com um bom plano estratégico para Certo. fazer as coisas acontecerem e se movimentar. Acho que o importante é continuar se movimentando, né? E não parar, ficar velho, obsoleto, porque aí realmente vai perder o jogo para a concorrência, né? Boa. Beleza, Marcelão, Acho que é isso, mais né? um episódio aqui então. Valeu aqui por hoje. Foi ótimo. Boa! Se você gostou desse conteúdo, se quiser inclusive chamar aqui o Fitilosofia para fazer uma avaliação aí do seu negócio fitness, é só entrar em contato com a gente. E se você achou esse conteúdo relevante, curta, compartilhe esse vídeo e, claro, se inscreva aí no nosso canal. Maravilha? Então a gente fica por aqui e até breve. Um forte abraço. Até a próxima.